Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Que fala aqui com vocês é o Gui. E bem, é o seguinte, estou aqui dessa vez dando continuidade aqui a uma série de vídeos que eu estou fazendo para esclarecer dúvidas, esclarecer algumas perguntas e evitar também com que vocês tenham problemas quando vocês forem utilizar a FitGear, porque muitas às vezes causam confusão, às vezes fazem errado e acabam tendo algum tipo de problema, e específico com o uso da FitGear. O Header Launch ele facilita um pouco esse processo, mas aqui também abordando um pouco para quem utiliza o site oficial aí da FitGear. Basicamente já fiz vídeos aí falando sobre o erro mais comum, falando também sobre essa questão da CPU, expandi um pouco também sobre como você pode otimizar o instalador da FitGear, desmarcando o que você não deseja na hora do download e instalação, e vários outros tipos de assuntos que eu já abordei aqui no canal também, sobre se ela é confiável, sobre utilizar ela no Header Launcher e outros assuntos semelhantes. O que a galera também chama aí carinhosamente de Steam Verde, que aí fica aí também, né, por sua conta e risco. Enfim, aqui nesse vídeo em específico, eu gostaria de expandir um pouco mais, que não é mais tão específico com o instalador, mas com os links ali no site oficial, que eu também vi que tem muita gente que tem dúvida e pergunta sobre qual desses links vocês devem escolher. E como eu tô mostrando na tela para vocês, é muito interessante que a VidGear já pensa para nós usuários, né? Ela mostra que, ó, tá na tua cara, agora tu que decide. Bem, começando aqui pelo primeiro tipo de sessão, quando você entra na página do jogo que você quer adquirir, você quer, né, pegar ele, tem ali Direct Download. O que seria basicamente esses Directs Download? É basicamente como quando você baixa qualquer arquivo normal da internet. Você clica ali para baixar e ele começa a baixar ali diretamente no seu navegador, normalmente ali no gerenciador de downloads do seu navegador. Claro, se você não estiver utilizando uma outra extensão ou algum outro tipo de gerenciador de downloads externo, como o Internet Download Manager, ou o Autodownloader, ou algum outro tipo de gerenciador de downloads externo, que seja integrado com o seu navegador. Se você não tiver nada, ele vai baixar normalmente no seu gerenciador de tarefas, no seu gerenciador de downloads. Só que isso é basicamente a definição de Direct Link. O Direct Download é isso. Direct Download é você clicar e baixar diretamente do servidor daquele tipo de hospedagem, né, que está hospedando esses arquivos. E o que acontece? Quais são os pontos positivos e negativos do Direct Download quando você vai utilizar essas opções? Não tem nem o que falar, né? Se é seguro ou não é seguro. Essas opções a própria FitGear tá colocando, então dá para relevar, né? Dá para seguir o que ela coloca. E beleza, vou começando pelos pontos positivos do Direct Download. Basicamente, é simplesmente você não depender dos seeds e peers do jogo, porque basicamente quando você utiliza torrent, você necessita de que tenha bastante seeds e bastante peers, para que você consiga baixar o jogo com mais eficácia, né, com mais rapidez e com mais megas, né, de download. E você acaba dependendo necessariamente disso. Já o Direct Download não. O Direct Download você está baixando diretamente de um servidor, de uma hospedagem daqueles arquivos, como o Mega, por exemplo, o RapidGator. Você baixa diretamente daquele servidor. Então você não depende nem de peers e nem de seeds. Então quando você baixa diretamente do servidor, vai ser justamente a sua conexão com aquele servidor e a velocidade, a qualidade de velocidade daquele servidor. Então olha só que interessante. Ele pode sim, né, ser mais estável, mas não tão rápido quanto um torrent. Eu já expondo sobre isso nos pontos negativos. Então, um ponto positivo seria esse: você não depende de peers e seeds. Por quê? Porque um torrent mais antigo, um jogo mais antigo, que ele tem um torrent dele já mais antigo, ele não for um jogo tão procurado, ele vai demorar mais para você. Porque dependendo dos seeds e peers, ele vai demorar um pouco. Já aqui, se você for baixar um jogo antigo diretamente pelo Direct Download, vai ser realmente muito mais rápido, mesmo ele sendo antigo, porque você novamente vai ser diretamente com uma conexão com o servidor daquela hospedagem daquele arquivo. Então, deixar bem claro, você faz aí uma equivalência, né? É um jogo antigo, é um jogo que não tem muita procura, então pode ser que valha muito mais a pena você usar o Direct Download do que o torrent nesse caso, porque o torrent de um jogo que não é tão procurado, não tem ninguém semeando esse arquivo desse jogo antigo, não tem peers, não tem seeds, então esse jogo vai demorar muito mais tempo para realizar o download do que você baixar ele diretamente por esse Direct Download. E aí, para otimizar o Direct Download, você pode utilizar, que já é um outro ponto positivo, que é que você pode utilizar um gerenciador de downloads externo, como o Internet Download Manager, carinhosamente chamado de IDM, por muitos usuários, né, sigla própria dele. E o IDM ele é muito interessante
Tem outros softwares semelhantes ao IDM, mas o próprio IDM é interessante porque ele quebra o arquivo em várias partes. Então você pode até mesmo configurar isso daí depois, mas ele quebra em diversas partes um único arquivo, facilitando com que você continue usando o servidor daquela hospedagem, mas para baixar o mesmo arquivo em diversas partes. Então você está baixando a parte 1 ao mesmo tempo que a parte 2, ao mesmo tempo que a parte 3, ao mesmo tempo que a parte 4, a parte 5, a parte 6, em diversas partes. Você está baixando ao mesmo tempo utilizando o servidor daquela hospedagem. Então também é interessante, esse é um outro ponto positivo, que você pode utilizar software externo de gerenciamento de downloads, como o IDM, como o Internet Download Manager, para otimizar mais ainda, fazer com que o download desse arquivo que você está baixando diretamente do Direct Link no caso, muito mais rápido do que o torrent de um jogo antigo que não é tão procurado. Então isso é muito interessante. Aí eu não vejo muito mais o que seria ponto positivo, que é questão de velocidade e tal, já é um outro ponto pro torrent, se ele for um jogo com mais procura. Mas se isso, esse é realmente o ápice, o ponto alto do Direct Link, do porquê que você teria que selecionar o Direct Link ao invés do torrent, do link magnético, nesse caso. E para mim seria justamente este o ponto alto. É um jogo antigo, é um jogo que não tem muita procura, vale a pena então você usar o Direct Link, principalmente se você usa um gerenciador de downloads externo, como o IDM, e que vai quebrar ele em várias partes, e vai ser muito mais rápido ainda, principalmente se ele não tem opção de torrent e tal. E aí os pontos negativos é justamente essa questão de não ser tão rápido quanto o torrent, quando ele for justamente mais rápido, o torrent ele tiver mais procura, tiver mais gente semeando esse arquivo do torrent. E também porque às vezes, se a internet cai no meio do download e o seu software de download, seu gerenciamento de download não armazenar o que você baixou, ele vai parar no meio do caminho. Diferentemente do Torrent. O Torrent ele tem essa possibilidade de continuar o download ali de onde você parou. Então o Torrent ele tem torrents que te oferecem essas possibilidades. E além de várias outras questões de não ser tão prático, né, quanto o torrent, e por questões de ser arquivos tão grandes, ele acabar dependendo mais do servidor da hospedagem. O servidor da hospedagem pode ser um pouco lento, então você vai baixar um arquivo de 30 GB, pode demorar umas 3 horas, 2 horas, por aí. Em comparação do torrent, que do torrent, dependendo de quanta gente está semeando aquele arquivo, aquele jogo, esse jogo de 30 GB que você baixaria do Direct Link em 2, 3 horas, no torrent, com bastante gente semeando, você baixaria em 30 minutos, por aí, na média, 1 hora ali no máximo. Normalmente seriam uns 30 minutinhos ou menos, tá? Poderia ser muito menos se tiver muito mais gente semeando aquele arquivo. E justamente agora só partindo, né, pro Magnetic Downloads, que é justamente essa outra seção que tem embaixo do Direct Downloads, que é justamente os links magnéticos que são relacionados aos torrents. Nada mais menos do que isso. Os links magnéticos é basicamente quando você clica nos links magnéticos e ele abre o seu software de torrent, de download de torrent. E aí basicamente isso, não tem muito mais o que dizer sobre isso. É magnético, então é torrent. Direct Download, então você está baixando diretamente o software de download, ou no seu próprio navegador se não tiver um software de download, né, o gerenciamento de downloads externo incluído, integrado, né. Então os links torrents, os links magnéticos, né, para assim dizer, que estão ali naquela seção, todos aqueles links, o 337, o Root e outros, que depende da hospedagem do jogo, eles são mais interessantes se você quer ter mais praticidade. É o que todo mundo indica. Você quer baixar um jogo ali da Fitgear, ao invés de você ficar procurando ou coisa do tipo, testa primeiro Magnetic. Testa primeiro os links magnéticos. Então é muito mais interessante, por quê? Eu acabei citando brevemente, né, quando eu comentei sobre o Direct Downloads, porque ele vai ter muito mais velocidade se ele for um jogo com procura, se ele for um jogo que tem bastante gente realizando o download dele, se ele for um jogo que atrai muita atenção, tem bastante gente semeando. Então um jogo que pesa bastante, que demoraria horas no Direct Download, você demoraria aqui minutos, e é minutos mesmo, tá sem exagero. Por exemplo, o Black Ops 2 que eu citei de exemplo em outros vídeos, da última vez que eu vi, tinha 100 seeds, tinha 100 usuários semeando o arquivo do Black Ops 2, cara, loucura, tá? Loucura. Tinha 100 seeds, agora os peers eu não vou lembrar. Então, cara, olha só, o Black Ops 2, agora eu não vou lembrar o tamanho dele, eu acho que eu tinha visto que era 15 GB, alguma coisa assim, o tamanho dele. Então, 15 GB com 100 seeds, 100 pessoas semeando o arquivo ali do Black Ops 2,
Meu Deus do céu, agora acho que baixou em 15 minutos, foi muito ainda, tá? Foi na média de 15 minutos, um jogo de 15 gigas que se eu fosse tentar baixar ele pelo direct download ali no site da FitGear, eu tenho certeza que passaria de 1 hora, tá? Passaria de 1 hora para baixar, porque não depende só da velocidade da internet, não importa se você tem 1 giga de velocidade da internet, porque vai depender da velocidade da conexão entre você e o servidor daquela hospedagem. Então não importa se você tem 1 giga, se o servidor daquela hospedagem, ainda mais se tiver plano free e plano premium, não vai usar toda essa velocidade de internet. Então vai depender bastante da sua conexão com ele. Aí, mas olha só, diferentemente do torrent, que baixaria muito mais rápido. Essa é a vantagem ápice, essa é a vantagem número 1 que acaba ganhando do direct download. Então por isso que todo mundo escolhe a opção do link magnético quando for realizar o download, não só na FitGear, tá, mas em outros tipos de sites. E é o que o Hydra faz também, que é semelhante. Então é muito interessante observar isso quando você for realizar esse download. Mas normalmente, às vezes você está tentando baixar um jogo mais antigo, um jogo que não tem muita procura, um jogo mais antiguinho, aí você faz o teste. Se você abrir o torrent lá desse jogo mais antigo e não tem nem peers, nem seeds, aí não tem o que fazer. Vai demorar muito mais do que se você fosse tentar diretamente por o direct download, que seria muito mais prático para você nesse caso. Então aí vai de teste a teste. Mas foi interessante esclarecer um pouco para você sobre isso também, porque tem muita gente que realmente não entende muito bem, né, sobre esse assunto, ainda eu não julgo, que às vezes a pessoa só quer jogar, não quer ficar pesquisando sobre isso, então tenta esclarecer aqui de maneira mais prática, de maneira mais simplificada, né, sem tentar expandir muito, sem tentar falar muito tecnicamente sobre isso. Então, resumindo, você quer baixar um jogo? É um jogo mais recente, é um jogo bastante procurado, ou às vezes você está em dúvida, abre primeiro o link magnético, vê quantos peers e seeds tem. Tem bastante? Então fica ali mesmo. Não tem bastante? Tem pouco e tal. Procura outro link. Ali nos links magnéticos tem um 3T7, tem um rotor, tem vários links, tenta um deles, tenta um de cada um. Porque eles são diferentes, cada um deles pode ter peers e seeds diferentes. Não deu nenhum deles, tá tudo fora do ar, às vezes não tem peers e seed nenhum deles, aí você tenta então o direct download mesmo e não tem o que fazer, não tem jeito. E aí fica ali de segunda opção. Aí vai de caso a caso, vai de usuário a usuário. Mas foi interessante esclarecer isso, porque às vezes também tem gente que fica confuso. Enfim, espero que vocês tenham gostado, agradeço pela sua audiência até a próxima.